Cheque Mais Notícias. 7h08. Quero refazer o convite. Daqui a pouquinho, em instantes, entrevista com o pré-candidato ao governo do Paraná, Ratinho Júnior. Mande a sua pergunta para cá pelo canal de WhatsApp e pelo Facebook da Jovem Pan. Na quinta-feira agora, olha como o tempo passa. Na quinta-feira agora, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 2 meses preso na sede da Superintendência da Polícia Federal no bairro Santa Cândida. Ele recebe lá as visitas protocolares, além daqueles trenzinhos que vêm de Brasília, o trenzinho da alegria do Senado, da Câmara Federal, enfim. Mas já se vão 2 meses de cana. E o ex-presidente vai dar uma escapadinha esse mês. Vai sair da sala onde ele está detido na Polícia Federal. Por quê, Mark? No dia 21 de junho, ele vai depor ao juiz Valisney de Oliveira, lá de Brasília, por videoconferência na sede da Justiça Federal aqui de Curitiba. Isso porque Lula é réu numa ação da Justiça Federal lá de Brasília por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo a compra de caça sueco durante o governo Dilma Rousseff. O filho caçula de Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, e o casal Mauro Marcondes e Cristina Maltoni também são réus neste processo. Os advogados de Lula podem recorrer e pedir para que Lula preste o depoimento pessoalmente em Brasília. E falando em Lula, os administradores das páginas dele nas redes sociais publicaram nesse domingo que, preso há 57 dias, o presidente Lula já leu 21 livros, leituras que compreendem de romances à política. Atualmente, ele lê O Voto do Brasileiro, de Alberto Carlos de Almeida. Então vamos fazer uma conta juntos aqui. Em 57 dias, Luiz Inácio Lula da Silva alega ter lido 21 livros. É um fenômeno da leitura dinâmica. Para quem sempre se vangloriava de nunca ter lido nada na vida, pegou um gosto pela leitura, veja como o cárcere pode mudar o homem. Isso é positivo. Não vou duvidar que Lula tenha lido 21 livros em 57 dias. Mas perceba o seguinte, este livro que ele lê agora, O Voto do Brasileiro, tem 280 páginas. Se a gente fizer uma média, mais ou menos, é o seguinte, o Lula leu um livro a cada 2 dias e meio, para poder ter lido 57 livros nesse período. Mas a questão é a seguinte, como que lê com gente batendo tambor e gritando bom dia, boa tarde, boa noite o dia inteiro? Consegue, Mark? Difícil, né? Geralmente a gente se isola para ler, para se concentrar, enfim. Tá bom, eu vou deixar passar de barato essa informação de que leu 21 livros em 57 dias. Se leu, parabéns, que bom. A cadeia está mudando o homem para melhor. Daniel, eu acho legal. Agora, você quer uma informação de bastidor ou não? O pessoal que frequenta lá diz que não é bem assim, não. Diz que ele gosta da TV de tubo. Tem uma TV de tubo dentro da salinha lá. E ele anda vendo até a Globo, viu? Ele que fala tão mal da Globo, ele anda vendo a Globo. Tá reclamando, inclusive, da programação da Globo e tal. Então, ele se divide entre o livro e a TV. Pelo menos isso. A minha saudosa professora de português e literatura, Enilda Benfica, me provou que é possível ler muitos livros em pouco tempo. Ela me dava 3 livros, Fernandinho. 3 livros. 3 livros? 3 livros. Qual série? Não, a partir da 7ª, 8ª série do primeiro grau, lá hoje ensino fundamental. Ela me dava 3 livros e dizia, semana que vem você me devolve. E eu te dou outros 3. E eu disse, não consigo ler. Na época que não tinha TV a cabo, não tinha nada, né? E o costume das famílias, e ainda é até hoje, era assistir as 3 novelas, a das 6, a das 7 e a das 8. E ela dizia assim, na hora da novela das 6 você lê esse livro, na hora da novela das 7 você lê esse livro, e na hora da novela das 8 você lê esse livro. Só precisa ler na hora da novela. Mas você não vê novela, você lê os livros. E dava certo. Se o Lula desligar da TV de tubo, Mark, na hora da novela e ler o livro, é capaz dele conseguir. Só que livro é igual exercício físico. O Fernandinho tá fininho porque tá fazendo academia, né? E dieta. Vamos deixar bem claro. Só que ler é igual correr na esteira. Você não sai correndo 10 quilômetros na esteira.
Você tem que caminhar, daí você dá um trotinho, depois você corre 10 quilômetros. Para quem nunca leu, querer me convencer de que leu 21 livros em 57 dias, eu vou deixar de barato. Mas vá gostar, vá tomar preço pela leitura assim lá na Casa do Chapéu, né? E aí, Mark? Denê, tem uma informação do Estado de São Paulo aqui importante, hein? O PT muda de plano e cogita lançar Gleisi Hoffmann ao Palácio do Planalto. É uma reunião ontem da cúpula do Partido dos Trabalhadores, começou a ventilar a ideia, o PT já dá como certo, a TSE vai indeferir a candidatura do Lula, Gleisi pode ser o 13 da urna. Isso é sério. Segundo a cúpula do PT, que está discutindo o assunto. Informação do Estado de São Paulo hoje. Bom, eu acho que está à altura do que se espera do PT. Se nós pensarmos no PT hoje, imaginemos o PT. Lula está preso, condenado em segunda instância e não é candidato a nada. Então tá, vamos pensar no PT e quem é o PT? O PT não é Gleisi? O PT não é a cara da senadora do Paraná, Gleisi Hoffmann, ré por corrupção no Supremo Tribunal Federal? Quem é que representa melhor o Partido dos Trabalhadores hoje do que não uma ré por corrupção? Alguém que responde a um processo criminal por ter cometido corrupção e lavagem de dinheiro? Quem que representa a figura do PT hoje? Gleisi. Acho que o partido está certo. É isso aí mesmo. Vai lançar alguém limpo? Vai lançar alguém que não responde a nada? Destoa. Combina com a Gleisi. Acho que é isso aí. Vou torcer que o nome dela esteja na urna eletrônica. Vamos nessa? Só que tem o seguinte, né? Se concorrer, não vai ganhar a eleição, óbvio. E aí não se elege deputada. Ela iria concorrer a deputada federal e venceria a eleição no Paraná. Não se elegendo deputada, perde o foro privilegiado. E cai na Lava Jato com o juiz federal Sérgio Moro. É do jogo. Quer disputar? Disputa. Só que a partir de 1º de janeiro é primeira instância. Ela quer? Pensa aí, a gente vai para o intervalo e na volta tem o Ratinho. Denê, só para terminar aqui, tem o complemento da notícia. Tem o porquê Gleisi foi escolhida pela cúpula. Porque ela representa Não é Lula. questão programática, exatamente, mas é mais que isso. Segundo a colunista Andréa Matarazzo, que trouxe informação do Estado de São Paulo, é porque, na opinião de Lula, Gleisi é a única que teria coragem de assinar um indulto para livrar-o da cadeia. Então, é por isso que ela foi a escolhida de Lula. Ritmo Mais Notícias. 7h20, 7h20. Este jornal abre espaço para conversar agora com o candidato Ratinho Júnior do PSD. Ele disputa o governo do Paraná em outubro. Antes, Marcos Souza, teve uma pesquisa do Ibope divulgada no finzinho da semana passada com novos números aí da corrida ao Palácio Iguaçu. Diga lá. A pesquisa mostra que Ratinho Júnior mantém a liderança na pesquisa do Ibope. No último levantamento, ele tinha 34% das intenções de voto e agora aparece com 30%, seguido do candidato Osmar Dias, do PDT, que também apresentou queda nas intenções de voto de 28%, caiu para 25%. Atrás dos dois vem a governadora Cida Borghetti, do PP, a única que mostrou subida aí nos números, que dobrou as intenções de voto, saltando de 5% para 10%. O candidato do PT, Dr. Rosinha, permanece com os mesmos 2% da pesquisa anterior. O levantamento aponta ainda que 26% dos entrevistados pretendem votar branco e nulo e há 8% de indecisos. A margem de erro é de 3 pontos e o intervalo de confiança é de 95,5%. Então é o seguinte, Ratinho Júnior 30%, segundo o Ibope, tá? Ratinho Júnior 30%, Osmar Dias do PDT 25%, Cida Borghetti do PP 10%. Ratinho 30%, Osmar 25%, Cida 10%. Doutor Rosinha do PT 2%. Deputado Ratinho Júnior, muito obrigado pelo retorno aqui à Jovem Pan. Bom dia. É isso, eu que agradeço, Daniel. Bom dia a você, bom dia ao Mark, bom dia a toda a sua equipe e aos ouvintes. E esse levantamento do Ibope, o que te pareceu? Veja, Daniel, é difícil você comentar números, né? A pesquisa foi feita num momento muito duro do Brasil, que era o momento das paralisações, né? Que estava tendo a greve dos caminhoneiros, momento que o humor do cidadão naturalmente não está na sua normalidade. Mas mais do que os números, eu acho que o mais importante é você ter o respeito das pessoas. Eu acho que mostra isso.
né? O fato de você estar liderando uma pesquisa, o Ibope, que tem aí um certo nome, né, no mercado, demonstra que talvez o nosso trabalho, o posicionamento tem sido bem visto pela população. É muito questionável você ficar analisando números agora, porque é muito sazonal isso, né? Isso muda bastante. Essa pesquisa teve um problema que foi questionado, inclusive, por quem fez. Ela, na somatória, deu 101%, que foi um erro meio infantil, inclusive, do Ibope, que parece que a CBN de Cascavel, que foi quem contratou a pesquisa, pediu explicações para o Ibope, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que sempre é muito honroso você estar na liderança. Por que o eleitor da Jovem Pan, o ouvinte que nos prestigia agora, deve escolher o Ratinho Júnior e não o Osmar ou a Cida Borghetti, por exemplo? Veja, Daniel, o Paraná, e é importante fazer uma reflexão, não é uma crítica, uma reflexão isso. O Paraná é governado há 35, 40 anos por 2 ou 3 famílias. Isso é o histórico. O Paraná tem um histórico de bons governadores. Se você pegar desde o Jaime Canet, do Ney Braga, o Dr. Paulo Pimentel, o Paraná veio, na média, até hoje, de bons governadores. Pode ser que você não concorda com um ou com outro pela personalidade, pelo posicionamento político, mas na média histórica, o Paraná tem um histórico de bons governadores. Mas é necessário dar um salto, uma oxigenação na política do Paraná e do Brasil, eu digo. Eu digo que esses políticos que estão há 30, 40 anos em Brasília não entregaram para a minha geração o Brasil que eles prometeram. E eu tenho a obrigação de entregar para uma nova geração um novo Brasil e influenciar com que isso aconteça. Vou dar um exemplo do judiciário. A Lava Jato que está acontecendo no Brasil, ela só começou, ou só está acontecendo, porque houve uma nova geração de juízes e promotores que entenderam que chegou o momento de mudar o judiciário brasileiro. No Brasil só ia preso negro, prostituta e pobre. Agora nós estamos vendo ex-presidente da República, mesmo ministro, senador, deputado, grandes empresários do Brasil indo para a cadeia. Por quê? Porque houve uma nova geração que quis fazer um rompimento com esse modelo que tinha no judiciário. E chegou o momento de fazer um rompimento com a política tradicional. A política tradicional brasileira, Daniel, faliu. Nós estamos num modelo falido. E se não houver uma nova geração, e quando eu falo nova, não é nova de idade, é nova de ideias, de projeto, acima de tudo de caráter. Se você não fizer um rompimento com esse modelo, o Brasil vai continuar se arrastando. Falando em idade, qual a sua idade? 37 anos. 37. Então, Daniel, eu faço parte de uma nova geração que, acima de tudo, tem independência. Eu não vim de nenhum apadrinhamento político. Eu construí minha carreira política e construí um grupo político através de um novo momento. Né? Eu não vim de uma política tradicional do Estado, que eu não condeno, eu acho que foram importantes, ajudaram o Estado do Paraná, tem os seus méritos, mas chegou o momento de haver uma oxigenação na vida pública. Você imagina que o Brasil, num país de 200 e poucos milhões de habitantes, nós temos uma escassez de liderança. E não é só na política, é no meio empresarial, no meio religioso. Nós temos falta de líderes. Então é necessário haver essa oxigenação. Se você pegar os políticos que estão sendo presos hoje na Lava Jato, eles estavam assaltando o Brasil há 35 anos atrás, na época do Sarney. O Eduardo Cunha já operava no Collor. Então o quê? Não houve oxigenação. Sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Se nós não dermos oportunidade para uma nova geração, com uma nova mentalidade, com uma cabeça inovadora, que possa colocar em prática, realmente fazer uma gestão moderna, a máquina não aguenta mais tudo isso que está acontecendo. Deixa eu pegar um gancho disso que o candidato Ratinho Júnior conversa conosco para fazer uma pergunta que envolve a tua trajetória política. Ao mesmo tempo que é verdade que as mesmas famílias governam o Paraná há bastante tempo, também é verdade que o eleitor paranaense é um eleitor muito tradicional e que, principalmente, o eleitor de maior potencial aquisitivo, a classe média alta. E a classe média alta, ela confia e se escora muito na política tradicional de grandes nomes aqui do Paraná. O Ratinho Júnior, ele rompe isso desde a sua primeira eleição. E o nome Ratinho Júnior é uma herança do teu pai, o apresentador, o empresário Ratinho. E dentro de uma classe mais alta, eu não vou ter um Ratinho governando o Paraná. Eu não vou... O governador do meu Paraná não vai se chamar Ratinho. Isso não. Isso o Ratinho faz o circo dele na televisão e o filho dele não vai governar o Paraná. Você ouviu isso muitas vezes, isso circula nos bastidores, talvez não com essa clareza no microfone de rádio, mas esse jornal não tem mimimi,
e a gente está aqui para conhecer o que o Ratinho Júnior pensa. O fato de se chamar Ratinho Júnior fez com que as tuas votações no comecinho fossem muito vinculadas ao nome do teu pai. Depois você construiu a sua carreira. O voto passou a ser seu. Uhum. O quanto esse nome Ratinho pode te tirar a eleição? Ao mesmo tempo que te deu todo o destaque, pode vir a ser o nome de te tirar uma eleição. Veja, Denian, eu acredito assim, obviamente meu nome é Carlos Roberto Massa Júnior. O Ratinho Júnior veio por uma associação natural de ser filho, e desde criança, quando eu ia no rádio, eu tinha 5, 6 anos, o Ratinho mais novo chegou aí, tá junto com o pai, não sei o quê. Sempre foi assim. E no rádio, quando eu comecei com 13 anos de idade, eu comecei fazendo sonoplastia no rádio. Meu pai não tinha condição financeira de pagar um folguista no final de semana e eu fazia as folgas. E comecei a falar no rádio com 13, 14 anos e, obviamente, associando como Ratinho Júnior. Então, isso já vem, até nas pesquisas qualitativas que a gente faz, as pessoas acham que tirar o Ratinho Júnior seria renegar a história do meu pai. Então, é uma decisão extremamente difícil. Apesar que, na maneira formal, nas solenidades, sempre é colocado Carlos Roberto Massa, Ratinho Júnior, que eu acho que é até importante. E falando de uma forma muito sincera, Daniel, a pessoa que se preocupa com a questão do apelido, ou que tem preconceito com o apelido, é a pessoa que tem preconceito com o negro, com o homossexual, com o pobre. Então, assim, eu não sei se o caráter é definido pelo apelido, né? Eu não acredito que seja, né? De nenhuma pessoa, nenhum nome, né? Eu acho que o caráter está na sua história, nos seus posicionamentos. Agora, obviamente, que se Deus abençoar... Mas isso não chegou a te preocupar? Te preocupa hoje? Não preocupa porque é difícil você querer, vamos dizer assim, você atender todas as pessoas. Às vezes a pessoa fala que não gosta, não votaria num candidato com o apelido Ratinho Júnior porque não gosta de mim, não pelo apelido, né? Porque tem algum tipo de preconceito. Então eu não vejo isso. Eu vejo que isso diminuiu bastante, né? É natural quando você vem de uma linha mais popular, uma certa classe, vou ser uma classe alta, não digo isso porque eu tenho muitos amigos que são extremamente bem de vida e são meus eleitores, mas assim, pode haver que há uma rejeição de uma classe para outra, mas hoje eu vejo que diminuiu muito, tanto é que nas pesquisas hoje de intenção de voto, a minha rejeição é a menor, então eu acho que isso diminuiu. Eu acredito que o meu trabalho, o trabalho da minha equipe, de uma forma muito clara, e graças a Deus não ter meu nome associado a nenhum tipo de rolo, de confusão, de esquema de fraude, tem nos avalizado. Quem é o time do Ratinho Júnior? Uma vez o Ratinho Júnior se elegendo governador, quem que vai governar junto contigo? Olha, difícil você dar nomes hoje, né? Mas eu tenho buscado, Daniel, trazer os melhores quadros do Paraná para nos ajudar a pensar o Paraná do futuro. Hoje o coordenador do meu plano de governo, para você ter uma ideia, é o paranaense mais experimentado da República, que é o ex-ministro Stefanes, Reinaldo Stefanes. 3 vezes ministro da República, 6 vezes secretário de Estado. Você tem hoje o ex-ministro da Saúde, o Borges da Silveira, que também nos auxilia, foi ministro da Saúde. Você tem o Norberto Otigara, que foi o melhor secretário da história do Paraná na área da agricultura. É o homem que mais entende de agronegócio no país, desde a agricultura familiar, do pequeno agricultor, até as grandes cooperativas, tem um respeito total, porque conhece, é um técnico, um servidor público, que tem 36 anos de carreira só no setor público, na área da agricultura, economista, inclusive. Então, assim, tem o Cabrini, ex-presidente do CREA. Eu tenho buscado trazer as melhores cabeças, né? Além da equipe que já trabalha comigo há bastante tempo. E tenho buscado fazer um plano de governo extremamente prático, né? Que você consiga buscar a solução, mas trazer o problema, mas buscar a solução de uma maneira extremamente prática. Só para você ter uma ideia, Adriano, hoje o Paraná tem em torno de 28 secretarias de Estado. O nosso plano de governo está sendo montado em, no máximo, 15. Eu pedi para o ministro Stefanes para chegar em 12. Estamos trabalhando para tentar chegar em 12. Então, é realmente um plano extremamente inovador para romper com esse modelo de gestão pública que não deu certo no Brasil. As alianças políticas, elas hoje são de que tamanho? Quais são os partidos que já estão com o Ratinho Júnior? Veja, eu tenho me preocupado, Daniel, fazer um movimento de aliança muito mais com a sociedade civil organizada do que só com os partidos. Eu acho que partido também, inclusive o que eu faço parte, hoje nenhum tem mais credibilidade. Vai ter que ser reconstruído a imagem dos partidos no Brasil. Então eu tenho buscado fazer um envolvimento com a sociedade civil organizada. Inclusive, essa semana eu vou estar no Pro Paraná fazendo um debate com os empresários ali e lideranças do Pro Paraná, que são
pessoas que pensam o Paraná independente de política, e a grande maioria nem afiliada a partido político nenhum, tenham visitado as associações comerciais do Paraná, o setor do agronegócio, passando aquilo que nós estamos pensando. Hoje, se você não tiver uma aliança com a sociedade, que é o quê? Ter a credibilidade dessas pessoas, o teu projeto já nasce com dificuldade, já nasce falido. Então, eu me preocupei muito em rodar o Paraná. Nós criamos um projeto chamado Espaço Democrático. Desde o ano passado, fazia um ano e pouco que nós estamos rodando o Estado em cidades polos, convocando ali pessoas do meio religioso, do agronegócio, associação comercial, representantes de sindicatos de trabalhadores, e nós colocamos as pessoas ali, ficamos 1, 2 até 3 horas escutando o que as pessoas têm para falar, do que é importante para elas na sua cidade e na sua região. É a primeira vez na história que um pré-candidato ao governo faz um plano de governo ouvindo as pessoas. Então eu levo todos esses pessoal que eu falei, esses grandes técnicos, nós levamos nas reuniões para participar e acompanhar, de fato, para ter um raio-x do que acontece. Porque se você colocar meia dúzia de técnico de Curitiba, ele não vai entender o que acontece no Norte Pioneiro, não vai saber o que de fato acontece no Sudoeste, porque os problemas são locais, né? E muitas vezes as soluções a própria pessoa que mora naquele local conhece da necessidade. Então, a gente fez todo esse projeto, por isso que nós estamos tendo um raio-x extremamente exato das necessidades do Estado. O fato de você ter sido secretário de Estado do ex-governador Beto Richa, isso te ajuda ou te atrapalha na campanha? Não sei dizer, me ajudou como pessoa, no sentido de entender profundamente o Estado e de também dar a oportunidade de ver que aquilo que nós fizemos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano é possível implantar em maior escala no governo inteiro. Por exemplo, eu implantei o Complice. Complice é uma metodologia de trabalho administrativa que as multinacionais colocam, que fazem, né, implantam no seu sistema para você evitar fraude. Ele é um sistema administrativo, uma metodologia de trabalho que você consegue prevenir, né, qualquer tipo de desvio de conduta que possa acontecer. Claro que ele não é infalível, mas ele dificulta muitas vezes a questão do ato da corrupção. Nós implantamos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eu tive essa oportunidade de implantar. Fizemos 3.200 obras no Estado, nenhuma questionada pelo Ministério Público, nenhuma questionada pelo Tribunal de Contas. Então, implantamos uma metodologia de trabalho. Então, isso é possível fazer no governo inteiro. Inclusive, eu fiz uma lei em cima disso na Assembleia Legislativa para que seja implantado. Então, me deu a oportunidade de mostrar e de colocar, de provar que numa maior escala é possível você fazer um governo extremamente dinâmico, eficiente e com muita transparência. Então, a oportunidade de ser secretário de Estado, ela me deu uma visão de Estado muito grande, me deu a oportunidade de mostrar também para a população a minha capacidade de gestão. As pessoas me conheciam da iniciativa privada como gestor na área empresarial, mas não me conheciam na área pública. Então, me deu essa oportunidade. E nós batemos todos os recordes da história da Secretaria. Tanto é que a Gazeta do Povo fez 2 matérias mostrando que o Paraná teve mais volume de projetos que a próprio PAC do governo federal, em termos na área de desenvolvimento urbano. Então, para mim foi um momento importante, muito prazeroso. Eu tive a honra de poder ajudar o meu estado como secretário. Já a gente vai falar sobre temas específicos aqui de interesse do Paraná, mas eu queria ouvir o que o cara lá do outro lado do rádio, o que o ouvinte tem para perguntar para o Ratinho Júnior, Mark? Tem muitas perguntas aqui, candidato, sobre a reforma tributária. Acabou de sair agora de uma greve de caminhoneiros, onde a principal pauta deles era reduzir o preço do imposto do combustível. Grande parte é o ICMS estadual. O Max Borges aqui pergunta, por exemplo, reforma tributária reduzindo o ICMS estadual nos combustíveis. Está na sua pauta? Tem discussão sobre isso? Olha, nós estamos... eu acho que isso depende muito da economia. É possível, porque você teve um acréscimo de arrecadação no Estado esse ano. Não é fácil fazer, porque nenhum governante gosta de abrir mão de arrecadação, né? Até porque o Estado tem também na sua folha de pagamento um crescimento vegetativo de promoções, progressões que são dadas aos servidores, que são direitos dos servidores, que dão uma média de 3% ao ano. Isso é um impacto grande na folha de pagamento. Agora, no momento de crise, você pode repensar. Mas eu defendo o pacto federativo, tem que ser reavaliado, né, toda essa discussão nacional. A reforma tributária, talvez até mesmo antes da Previdência, teria que ser colocada em questão, porque a Previdência ela é importante, vai ter que ser necessário ser feito, o próximo presidente não vai fugir dessa pauta, só que ela tem um retorno a médio e longo prazo.
A reforma tributária ela consegue fazer com que o setor produtivo, né, quem gera riqueza no país, que é o trabalhador que acorda cedo, juntamente com o empresário que gera emprego para esse trabalhador, possa ter facilidades para tocar sua vida. Hoje, como todos nós vimos, e a paralisação foi um desses motivos, foi o volume de impostos que nós pagamos. Então o país tem que rever. E rever a distribuição também desses impostos, né? Hoje, 65% fica no governo federal, fica em Brasília. Esse dinheiro demora muito para chegar nos municípios, demora muito para se transformar em obra. Então tem que rever também toda essa discussão de repasse de recursos. Teria que ter uma distribuição mais igualitária para os municípios e para os estados, que é quem realmente está na linha de frente perante a população. O que mais, Mark? Tem o Johnny aqui, nosso ouvinte também, ele mandou um textão aqui, mas pergunta na essência o seguinte, candidato. Você tem dito muito que vai aumentar o salário, vai privilegiar os servidores públicos, mas o ouvinte aqui está na bronca dizendo que o que tem que é reduzir a máquina e não ficar pensando em servidor. O que você pensa sobre esse assunto? Não, eu não falei que eu vou... Como é que ele usou a palavra aí, a expressão? Investir em servidores públicos e aumentar os salários deles. Não, investir em servidor é você poder dar treinamento para eles, como eu fiz na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Nós demos muito treinamento, eu trouxe gente da Secretaria do Tesouro Nacional para dar cursos aqui, levamos pessoas para lá. Você dar treinamento é uma coisa. Você fazer investimento na pessoa, né, no seu currículo, na sua capacidade profissional, isso é importante. Porque quem toca a máquina pública é o nosso servidor, né? Quem é o concursado que está no dia a dia. Agora, essa questão salarial, que é algo que você tem que discutir a médio e longo prazo, eu sempre achei um erro, cada ano ter que sentar com o sindicato para você fazer uma avaliação de aumento ou não vai dar aumento. Eu acho que tem que sentar com o sindicato logo no início do governo e fazer uma previsão para os 4 anos. Não dá para o governo parar a máquina pública para discutir salário todos os anos com os sindicatos. Isso é ruim para eles, que ficam numa instabilidade sem saber o que vai acontecer no ano, e é ruim para o Estado, que muitas vezes tem uma inflação de 13%, 14% e não dá conta de fazer esses aumentos. Então, tem que fazer um planejamento a médio e longo prazo, você tem uma previsão de como vai ser gerada a economia, você coloca um teto. Olha, se a economia gerar isso aqui de crescimento, nós vamos poder dar isso. Se a economia não crescer o que nós estamos imaginando, nós vamos poder dar isso. E combinar o jogo. Eu acredito e aprendi isso nas minhas empresas. Quando você senta numa mesa desarmado, sem estar com o seu espírito voltado para fazer briga, confusão, maldade, e sim para achar soluções, você consegue solucionar. O que não dá é para ficar entrando numa pauta política partidária. Sobre esse assunto, o David Camargo emenda aqui. Sobre cargos comissionados, pensa em cortá-los? Veja, Mais do que cortá-los, extinguir cargo. Porque cortar cargo, eu não vou nomear. Se o cargo está lá, uma hora vem a pressão política, precisa aprovar determinado projeto, não sei, emprega, não sei quem, vai lá e preenche o cargo. A questão é extinguir o cargo público. Se haverá um projeto, uma vez o Ratinho Júnior eleito governador, de extinção de cargos comissionados e de qual é o tamanho do enxugamento da máquina. O Daniel e Mark, e nosso ouvinte que fez a pergunta, eu acredito que mais do que fazer a extinção dos cargos públicos comissionados, que é importante, e quando eu falei que nós vamos diminuir de 28 para 15 secretarias, automaticamente você tem uma diminuição de cargos e você tem que extingui-los, é acabar com as mordomias. Você acredita que o Paraná tem uma ilha para atender o governador ou a governadora há mais de 30 anos? Existe uma ilha na Ilha das Cobras, que fica na Baía de Paranaguá, à disposição para o momento de lazer do governador. Se você imagina que nós temos uma chácara em 4 Barras, que é a Canguiri, que é uma chácara para atender a família do governador. Então, assim, essas regalias monárquicas que o poder público foram criando nos últimos anos, nós temos que acabar. Aí que eu falo que tem que haver um rompimento com a política tradicional. O cidadão não suporta mais pagar essas regalias, essas mordomias para quem está no cargo público. Então nós temos que fazer uma reavaliação. E é isso que eu defendo. Eu vou leiloar a Ilha do Governador, eu vou vender e leiloar a Ilha do Canguiri, e eu estou falando de 2 coisas pequenas. Você imagina o tanto de pindolicalho que você tem no governo do Estado. Você imagina que tem 55 mil hectares de reflorestamento o governo do Estado? É dono de 55 mil hectares. Para quê? A pergunta é para quê? Vai vender o que se for eleito? É esses pindolicários que eu estou tendo. Não, mas você imagina... por exemplo, a Compagás, a Copel, a Sanepar. Não, Copel e Sanepar é indiscutível. Porque Copel e Sanepar são empresas de excelência e que têm 2 fatores importantes. Uma, desenvolvimento social. Esse é o principal. Segundo, que tem um desenvolvimento econômico para o nosso Estado. É estratégico para o desenvolvimento do Estado. Então, essas 2 é indiscutível. Eu não discuto, pelo menos eu. Com Compagás, você pode avaliar.
avaliar ela, vender alguns ativos. Ela hoje deve valer em torno de 500, 600 milhões, segundo o mercado financeiro. Mas nós temos que avaliar. Ela tem uma estratégia mais para o desenvolvimento econômico, porque ela atende algumas empresas do Paraná, ela tem essa finalidade, mas eu discuto vender alguns ativos dela. Se não na totalidade, uma boa parte desses ativos, porque hoje o governo é majoritário nesse processo. Agora, eu vou te dar um exemplo. O Paraná tem 6 mil imóveis, o governo do estado, 6 mil imóveis, e aluga mais 1.800. Alguma coisa está errada. Não há uma gestão imobiliária no estado. Você imagina que paga só por mês em Curitiba 3 milhões de aluguel. Então, é isso que eu falo de fazer um rompimento de gestão. O governo tem um ativo de 55 mil hectares de reflorestamento, não tem cabimento. Então, a minha ideia é criar um fundo de investimento em infraestrutura e tudo aquilo que nós diminuirmos da máquina pública, nós vamos jogar para esse fundo para fazer obras de infraestrutura. O Paraná, ainda as nossas rodoviárias, as nossas rodovias, não, são da década de 70, 80. As obras rodoviárias não acompanharam o desenvolvimento econômico do estado. Então, nós precisamos retomar esse crescimento, fazer PPP. Quem falar que não vai fazer concessão está mentindo, não vai conseguir fazer as obras, porque no mundo inteiro você não faz obras de infraestrutura sem ter iniciativa privada. Eu tive na China por 3 vezes. Na China, que é um país comunista, você tem pedágio, porque o Estado sozinho não consegue fazer as obras necessárias. Então você tem que trazer o quê? Eu quero trazer dinheiro do Emirados Árabes, dos fundos de investimentos canadense, americano, europeu, para trazer investimento. Mas você tem que fazer de uma maneira transparente, uma maneira onde a população tenha confiança. O que aconteceu nas concessões do Paraná? Que as pessoas não têm confiança. Colocaram um preço absurdo, as obras não aconteceram da maneira que todo mundo esperava, e isso cai numa descrença da população. Mas se você fizer uma parceria extremamente clara, transparente, onde as pessoas tenham conhecimento e justa, acima de tudo, com um preço que seja o ideal para que as pessoas paguem aquilo que é necessário, as pessoas aceitam, elas têm consciência. Você imagina, Denian, que em Campo Largo, poucas pessoas sabem disso. Campo Largo tem um hospital que foi construído com o dinheiro privado do bolso desse empresário, Dr. Luiz Ernesto, gastou 300 milhões de reais do bolso, e é o melhor hospital da América Latina e atende 93% SUS. Você chega lá, não tem ambulatório, tem cama elétrica, tem televisão de LED no quarto, tem ar-condicionado, tem os melhores equipamentos do mundo e atende 93% SUS. O que é isso? Isso é um exemplo que quando a iniciativa privada faz um trabalho decente, ela pode prestar um serviço público. E é isso que eu defendo. Essa é a política moderna. O que mais, Mark? Muitos ouvintes aqui perguntando sobre pedágios. Durante o próximo governo, os contratos vão vencer. Um deles é o Sérgio Luiz de Inácio Martins. Pergunta qual o seu plano para isso. Renova, não renova, reduz preço? Como é que você está pensando nisso? Renovar não pode porque existe uma lei federal que proíbe a renovação. O que eu defendo? Dia 2021 vence os pedágios do Paraná. Eu defendo uma licitação internacional, porque quando você faz uma licitação internacional, você acaba com os arranjos locais, que é o que aconteceu com a Lava Jato, a Odebrecht, que era amiga da OAS, combinavam as obras e assim por diante. Então você, fazendo uma licitação internacional, você diminui essa possibilidade, você traz dinheiro do mundo inteiro para investir no Paraná, com 2 exigências. Primeiro, reduzir de uma maneira significativa o preço do pedágio. Os estudos dizem que pode reduzir até 40%. E segundo, tem que ter no contrato que o início das obras começam na assinatura do contrato. Não pode deixar para o final do contrato, como aconteceu nesses pedágios, que só depois de 20 anos eles começaram a fazer as obras. Então são 2 exigências que nós vamos fazer. Que seja uma licitação internacional, que o preço seja reduzido e que essas obras comecem já no início do contrato. E fazendo de uma maneira muito clara, trazendo o Tribunal de Contas, trazendo o Ministério Público, a população para participar e acompanhar. Aquilo que é transparente, que tem clareza, as pessoas respeitam. Quem que será o seu vice? Veja, difícil dizer nesse momento, né? Nós temos buscado alguns nomes que já fazem parte desse leque de aliança que nós estamos fazendo, e bons nomes. Você tem aqui o Edson Campanholo da FIEP, que é uma pessoa que eu tenho um profundo carinho e respeito, que representa uma entidade muito importante. Nós temos aí o Norberto Ortigari, que foi secretário de Agricultura, que é, como eu falei, o homem que mais entende de agronegócio no Brasil, que faz parte da nossa equipe do plano de governo. Você tem o próprio ex-ministro Renovo de Stephens, que é um nome também extremamente respeitado e que tem um conhecimento profundo. O Marcel Micheleto, que é o ex-prefeito de Assis Chateaubriand, que é de uma nova geração, inclusive, do nosso estado, que
foi 2 vezes prefeito, uma candidatura única, inclusive. Fiz uma das melhores gestões do Paraná na prefeitura. Temos outros nomes, tem a Kemi, que é a esposa do deputado Nishimori de Maringá. Tem vários nomes, né? Que está sendo construído, nós vamos avaliar aquele que é o melhor. Mark, o que mais que tem de pergunta aí? O Carlos Henrique Bresciani pergunta aqui sobre segurança pública. Os candidatos têm falado pouco sobre isso. Qual o seu plano para melhorar a segurança pública do Estado? Olha, segurança pública se faz com um policial bem treinado, presente, né? As pessoas, a sensação de segurança se dá quando você vê uma viatura, quando você vê um policial próximo da sua casa. Então nós temos que fazer um trabalho de treinamento periódico com os policiais, mas nós temos alguns projetos que são importantes. Eu vou criar primeiro a cidade da polícia. Nós vamos fazer criar um ambiente onde a Polícia Civil e a Polícia Militar vão estar trabalhando de forma unificada, pensando em estratégia juntos. Hoje, a Polícia Civil e a Polícia Militar, elas não se conversam. Mas não se conversam porque não querem, porque não tem um trabalho estratégico nesse sentido. Então nós vamos criar a cidade da polícia, que é como é feito hoje em Nova York, Los Angeles, que centraliza todo o planejamento dos órgãos de segurança, trazendo também a Polícia Rodoviária Militar, trazendo os bombeiros, trazendo esse convidado, obviamente nós vamos fazer convite para que a Polícia Federal participe e o próprio Exército, porque 85% das armas do Brasil entram pelo Paraná. As armas do crime organizado entram pelas nossas fronteiras com o Paraguai. Então nós temos que fazer um trabalho criando a cidade da polícia. Eu vou criar o projeto Olho Vivo. Esse projeto são centrais de monitoramento regional em todo o estado para que você possa ajudar a polícia. Os dados dizem que uma câmera faz o trabalho de 30 policiais, auxilia o trabalho como se fosse 30 policiais. Então nós temos que fazer essa parte unificada de trazer tecnologia juntamente com o trabalho da presença física do nosso policial militar que faz a ronda, faz a segurança ostensiva. E um projeto chamado Muralha. Eu conheci Israel, esse projeto. Israel é um dos países que mais produz tecnologia para a segurança pública no mundo. E é um projeto que nós vamos colocar na fronteira do Paraná, onde você faz uma linha tecnológica de câmeras de segurança que reconhece placas de caminhões, de carros, fazendo com que haja um monitoramento daquilo que entra e sai do estado do Paraná, que hoje não tem. E tem um projeto, Denian e Mark, que eu gosto muito, que nós vamos implantar, que nós trouxemos de Portugal. Portugal, na década de 90, fez um projeto chamado Escola Segura. Eu vou pegar os policiais da reserva, que se aposentam muito jovens, ainda com 50 anos, que tem uma história de 25, 30 anos de experiência na polícia, e que hoje fica fazendo bico, se aposentam e vão fazer bico em posto de gasolina, em balada, em bailão, para ganhar um dinheiro extra. Nós vamos trazer esses policiais da reserva para ficar na porta de escola. O projeto é Escola Segura. Primeiro é dar segurança para os pais, que vão ter a garantia que os filhos vão ter um representante da polícia na porta da sua escola, dar uma segurança para os professores, que hoje muitas vezes apanham de aluno mal criado em sala de aula, e dar uma segurança também para aquelas pessoas que ficam ao redor, para que malandros não fiquem na porta de escola aliciando adolescentes. Esse é um projeto muito bom, que tem dado um grande resultado perante aos policiais da reserva. A gente percebe, candidato, que me permita lhe chamar de você, porque é mais novo do que eu. Por favor. E já te conheço há bastante tempo. A gente percebe um ânimo, uma vontade de fazer, projeto, ideias, assim, uma cabeça que tá bombando. Só que uma coisa é você querer fazer e a outra coisa é conseguir fazer. Nós temos um método de as coisas acontecerem no poder público que é muito diferente da iniciativa privada. E mais do que isso, não tem dinheiro para fazer tudo. Não tem de onde tirar. Então a pergunta que eu faço é aquela pergunta mais banal, que é quando a gente tá cheio de ideia e a mãe da gente, ou a avó da gente diz assim, tá bom, e você vai fazer isso como? Você vai tirar dinheiro da onde? Porque a gente sabe que há um aperto na questão das finanças públicas, não tem dinheiro, e são ideias, e o cofre não tem como comportar isso tudo. De onde vem o recurso para conseguir produzir isso tudo que está no seu plano de governo? Teria até um ditado de São Francisco de Assis que diz o seguinte: faça um pouquinho de cada vez, que ao final você vai chegar a fazer aquilo que você imaginava ser impossível. Obviamente que eu não vou conseguir resolver todos os problemas do Paraná, que ninguém, e nem eu e nem ninguém é santo milagreiro. Mas se você fizer um planejamento a médio e longo prazo, que é o que eu defendo, você consegue implantar uma série de soluções para os nossos problemas. Vou te dar alguns dados. O Paraná é maior que Portugal em número de habitantes e em número de território.
Se você juntar o PIB do Uruguai, da Bolívia e do Paraguai, não dá o PIB do Paraná. O Paraná é um dos estados mais ricos do mundo, porque nós produzimos aquilo que é essencial para a sobrevivência, que é comida. O mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas e só 5 bilhões e meio se alimentam. Daqui 30 anos nós teremos 9 bilhões e só 7 bilhões vão se alimentar. O mundo brigou por petróleo durante muitos anos, hoje não briga mais porque acharam jazidas para mais 150 anos. O mundo brigou por água doce, que ainda é um problema, mas depois que Israel desenvolveu uma tecnologia que você extrai água do mar e transforma ela em água doce, isso deixou de ser um grande problema para a humanidade. O problema da humanidade é comida. A última vez que eu estive na China, um dos senhores das relações internacionais que estavam nos acompanhando estava dizendo que eles estão fazendo um planejamento para 2050, porque hoje eles têm 240 milhões de idosos e daqui 30 anos eles terão 500 milhões de idosos e não sabem como vão alimentar essas pessoas. E eu não estou falando da Índia, que se começar a comer um pouco mais, melhorar um pouco mais a vida dos indianos, vai faltar ainda mais comida para o mundo. Então, o Paraná é o estado que mais produz alimento por metro quadrado, em volume e em variedades. Então, nós temos que nos especializar. Essa é uma matriz econômica que nós não podemos abrir mão. Nós temos que só fortalecer essa matriz econômica. E o que nós temos que fazer agora? Nós temos que fazer a indústria de transformação de alimentos. Fazer com que, de uma forma grosseira, pegar o frango e transformar ele em hambúrguer para vender para as grandes redes, que é o que já vem acontecendo. Isso vai gerar muita riqueza para o nosso estado, isso gera muito emprego e a locomotiva daí, da economia começa a potencializar o nosso comércio e assim por diante. Então, o Paraná ele tem que ser pensado estrategicamente, não só em termos de desenvolvimento econômico, mas também de segurança, como se fosse um país. Nós temos um tamanho e os problemas também de um país. Então, nós podemos ser realmente a Califórnia do país. Eu tenho consciência, tenho tranquilidade de dizer isso. Nós temos que investir em biotecnologia, não humanas, que é algo muito difícil e muito caro para se investir, mas em biotecnologia vegetal, animal, onde as nossas próprias cooperativas já têm um grande conhecimento. Isso gera valor agregado para o nosso negócio. Nós temos que investir em turismo. Você imagina, Dina, que o Paraná é opaco em turismo, é opaco, nós não fazemos nada em turismo. E o que mais se gera emprego no mundo de maneira mais barata é o turismo. Você gasta $4.000 para se gerar emprego na indústria e gasta $1.000 no mundo para se gerar emprego no turismo. Nós temos um potencial turístico maravilhoso. Nós tivemos o anúncio da Hard Rock Café, um hotel aqui em Sertaneja, entre 1º de Maio e Sertaneja. Ninguém sabe disso. $40 milhões investidos. Quer dizer, se os americanos estão vendo nosso potencial, por que nós não enxergamos isso? Isso é marketing, isso é uma boa divulgação. Se você investir, você vai para a região de Porto Rico, no Noroeste, que está crescendo, virou a praia do Maringaense. Pouca gente sabe, o paranaense não sabe disso. Você vai para os Alagados do Oeste, que tem um potencial de represas maravilhosas. Você vai nas cachoeiras gigantes de Prudentópolis. Você pega o nosso litoral. O turismo de negócio, o turismo de agronegócio, tudo isso não precisa de dinheiro. É criatividade, é marketing, é você divulgar. Nós estamos do lado do maior mercado da América Latina, que é o estado de São Paulo. Tem mais habitantes que a Argentina. E nós não falamos para esse povo vir aqui nos conhecer. Então isso é criatividade, não é só o dinheiro público. O dinheiro público é importante. E você faz isso com o quê? Trazendo a iniciativa privada, porque existe um problema para a nossa geração, Adriana, que é a tua também. Ficaram brigando por discussões ideológicas, de ideologia nos últimos anos e esqueceram de discutir metodologia. O que deu certo no mundo que a gente pode aplicar aqui? Eu não estou preocupado com questão ideológica. Se é uma empresa privada que pode prestar um serviço público de forma decente e barata, vamos trazer para dentro. A gente vai falar sobre a questão ideológica. O Ratinho Júnior é de direita ou de esquerda? A gente vai fazer essa pergunta lá na TV. A gente vai sair aqui agora da Jovem Pan. A entrevista continua na tela da RIC TV Record, no quadro 8 em ponto. Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Jovem Pan. Voltará outras vezes durante o período eleitoral. Este microfone, ele pretende auxiliar o ouvinte a que ele vote com informação. Nós vamos ouvir os candidatos, perguntar o que tem que ser perguntado, para que ele possa autonomamente escolher em quem votar, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de empurrão, nem coisa nenhuma. A gente entende a importância do horário eleitoral, os candidatos aparecem, mas lá eles fazem propaganda. Aqui a gente quer conhecer quais são as ideias daqueles que pretendem governar o nosso estado. Deputado Ratinho Júnior, muito obrigado pela presença. Obrigado, Daniel. Obrigado a você, ao Mark, a toda a equipe aqui pela oportunidade.
Para mim, realmente é uma oportunidade muito grande poder estar aqui na Jovem Pan, em especial nesse horário que tem um público extremamente qualificado, para me apresentar para aqueles que não me conhecem e também passar aquilo que nós pensamos. Como eu te disse, existe uma nova geração querendo mudar esse país, fazer um rompimento com a política tradicional. E eu represento uma dessas pessoas dessa nova geração que quer fazer um bom modelo político, mas, acima de tudo, uma gestão eficiente para o nosso Estado, para o nosso país. Muito obrigado e um bom dia. Valeu. Mark, bombou hoje, né? Bombou, muita gente na live, muita gente no WhatsApp, todo mundo interessado no futuro político do Estado, né? Muito bom. Intervalo, o Mark conclui aqui o jornal logo depois do break e a gente vai lá para a TV. Valeu, gente. Rick Mais Notícias. 8 em ponto, estamos de volta. Fernandinho, bombou tudo aqui hoje, a live com um recorde de audiência, muitas mensagens pelo WhatsApp. Claro que não deu tempo de fazer todas as perguntas, são muitas, todas são encaminhadas à assessoria dos candidatos que aqui sentam, e aí eles respondem, ou não respondem, decidem o que fazem com elas, né, Fernandinho? Sim, agora é uma prévia, né? Logo, logo teremos mais uma rodada de entrevistas aí com todos os candidatos, né? Que agora são pré por enquanto. Exatamente. Obrigado pela grande audiência, obrigado pelos ouvintes que participam aqui do nosso jornal. E não tem mais muito o que falar, porque estourou o tempo Acabou já, né, o tempo. Fernandinho? Tá vindo rock and pop aí, hein? Tá certo. Daqui a pouquinho, então, mais música aqui na Jovem Pan. E amanhã, 7 em ponto, de volta aqui o Rick Mais Notícias. Nós esperamos vocês. Tchau.